Galeria Duarte, Seleção Galeria Duarte. Galeria Duarte, essencial para a sua casa. Com a nossa querida Solange Duarte. E Solange, hoje eu quero trazer um pouquinho do que está na cabeça de muita gente, que é justamente Casa Cor, né? Casa Cor vai acontecer até agosto, né? Isso. Dia 3 de agosto. Vocês já estiveram lá com um grupo de arquitetos, visitando junto com o Clube Design, inclusive, né? Isso. Me conta um pouquinho o que você sentiu de Casa Cor, desse movimento, porque sempre traz as tendências, mostra um pouco o panorama, não é? Isso, as tendências e esse ano, assim, o ano passado não tive presente por alguns motivos, mas eu achei com muita Casa Cor, muitas cores, né? E tinha alguns ambientes que estavam mais, assim, eu falo mais a minha cara, o jeito que eu gosto de decoração, mas é legal também, tem pessoas que gostam, sente essa necessidade de ter muita cor, né? E que eu acho que vai usar e vem forte, né? Vai entrar. Dá um pouco essa impressão. Acho que conversamos até com alguns profissionais, tivemos essa oportunidade lá, e alguns comentam um pouco dessa visão. Sim. Muitos estiveram em Milão também, e parece que Milão cor, né? Também veio com isso, né? Parece que a gente está querendo ser um pouco menos beijinho e tal, para ir com ousar aqui e ali. Mesmo assim, a gente percebeu, sentiu que Casa Cor não está tão... Alguns espaços são bem ousados, mas de modo geral a gente vem com um padrão mais ameno, não são cores tão pesadas, né? E o que estava tinha alguns espaços que estavam com cores vibrantes, mas você conseguia ter algo bem agradável, ainda é mais minimalista, pontuando a cor, né? Que é mais ou menos o que eu gosto. Eu vou aproveitar e vou brincar um pouco contigo. Eu já tinha falado com você. A gente esteve no preview da imprensa e fizeram algumas perguntas aqui e ali, não é? E eu queria trazer um pouco esse ping-pong, só para compartilhar um pouco com o nosso público a visão de cada um, né? Uma das perguntas que o pessoal acaba fazendo era clássico ou contemporâneo? Olha, eu sou muito do contemporâneo. Porém, às vezes eu atendo algum cliente que tem lá a sua peça que ele gosta, ou mesmo quer comprar uma peça nova, clássica, e fazer um mix, não muito aqui pro Guarujá, mas quando eu atendo em São Paulo, no interior, né? E que dá para você fazer um jogo super bonito e fica bacana. Você coloca lá um conjunto de poltronas, uma pecinha mais clássica num hall de entrada, fica bonito. Eu acho que tem um pouco isso, né? A gente está vivendo um tempo muito eclético, não, Solange? Isso, está se resgatando muita coisa, né? A gente percebe um pouco... exemplo até da casa Brastemp, por exemplo, eles vieram com uma linha meio retrô, né? Estão brincando com o próprio eletro, com essa cara retrô, porque acho que as pessoas estão indo lá nos anos 1950, 60, resgatam algum tipo de mobiliário, né? E justamente eu acho que essa brincadeira, né? Deixar lá a sua peça afetiva, aquela peça que eu gosto mesmo, não consigo, não me desfaço de jeito nenhum, mas trazer um mobiliário mais contemporâneo, a decoração. Dá para fazer isso mesmo, não é? Dá, e dá um jogo super bonito e você consegue ali mesclar ou com uma peça de decoração, um vaso mais clássico, que é aquilo, vai muito para memória afetiva. Né? Eu acho que é bem bacana. A gente não precisa jogar tudo fora, não é? Hoje dá para você fazer um mix. A gente acompanhou alguns projetos que você aqui com a Galeria Duarte você finalizou e a gente percebeu isso, não é? Esse respeito com o que a pessoa tem, né? Muitas vezes atualizar uma peça ou outra acaba sendo uma oportunidade interessante e aí agregar a peça nova e que fica muito legal, né? Fica ótimo, Cláudio. Aí a gente estava falando de cores, mas cores neutras ou realmente abusar da cor?
Olha, eu ainda sou do neutro e pontuar cores. Eu gosto muito, assim, essa base neutra, ela me deixa, assim, mesmo aqui para loja, a gente usa muito. E pontua o quê? Em poltronas, em almofadas, em peças. Se tiver tudo muito forte, me incomoda um pouco a mim. E eu respeito muito o gosto do cliente. Se alguém gostar, a gente faz. Mas acaba que sendo pontuado mesmo. As pessoas gostam, olham, mas às vezes não usam. Eu percebi que a gente sabe até uma regra do decor. Você tem compartilhado muito isso com a gente, não é? As peças muito grandes, como um sofá, por exemplo. Acaba ficando forte, né? Mas é bonito. É bonito de se ver. Eu só não sei se, assim, eu vou falar por mim, né? Não sei se conviver o tempo inteiro com aquela peça. O tempo inteiro é tão legal. Agora, se você tem uma casa muito grande, você tem uma sala lá que você vai colocar, igual tem na Casa Cor, aquele sofá maravilhoso que tá um mostarda. Maravilhoso, é lindo. Mas eu não, assim, num espaço pequeno eu não colocaria. Eu acho que cansa. Eu acho que é o espaço do Romário Rodrigues, que tem lindo. Sofá maravilhoso. Eu fiquei também pensando. Não é lindo? Que sofá mostarda, né? Será que eu usaria na minha casa? Mas a peça no contexto, o espaço é amplo, né? Pé direito duplo, algumas questões, que aí você pensando nisso consegue trabalhar, pensar nisso. E é lindo, né? Não é? E é lindo. É lindo, mas não cabe a todos os ambientes. Eu assim, uma opinião pessoal, né? E mesmo quando alguém vem para a gente fazer um projeto, eu falo, olha, você tem problema de cansar com cor? Porque tem pessoas que têm isso, vou fazer porque está usando. Mas às vezes, ali no dia a dia, você não vai gostar. Mas que é bonito, quem tem uma casa mais ampla, eu até faria. E pode ousar, não é? Isso. Tem um ambiente também bem interessante, que o sofá é um sofá verde, né? Maravilhoso. Adorei. Sofá verde, tapete verde. Isso, mas os verdes, eu acho que eles cansam menos que o mostarda. Uma cor mais forte, assim. E se for o mostarda mais ameno, ok, eu gosto até. Mas o verde fica lindíssimo, lindíssimo. Esse meio verde, meio estonado, fica maravilhoso numa peça grande. Eu acho que aí dá para você abusar, né? Mas ali tinha cores mais. Mas aí eu acho que nós vamos passar umas imagens, não vai? Exatamente. Tinha algumas ousadias. E depois fazemos até uma enquete, você usaria? Pois é. Aproveito aqui, e quem tem os nossos conteúdos estão sempre no nosso YouTube, né? Sim. Então o pessoal está lá no chat, pode ir lá. Comenta com a gente, vai ser legal para a gente entender o que o que as pessoas entendem também sobre isso, né? Isso. E eu vejo assim que a gente está num momento que as pessoas estão mudando. Está havendo uma transformação na toda a parte de roupas, de mobiliário. Então, assim, vamos ver se o que as pessoas vão não é assumir, assimilar mesmo. Assimilar, né? Sentir que aquilo é para ela. Porque eu acho que decoração é muito isso. Você tem que se sentir bem, você tem que entrar na sua casa, sentir gostoso, né? Por isso que eu falo, a base neutra, para mim, eu acho mais gostoso. Outra pergunta, maximalismo ou minimalismo? Não gosto de ambiente muito carregado. Assim, não muito minimalista, que eu sinto falta. Meio termo, não é? Meio termo, porque ali vai ter um ambiente que talvez você pode até mostrar que ele está bem branco e nada. Sim. É bonito, eu não lembro quem que é o arquiteto. É bonito, mas é frio. E eu acho que as pessoas estão precisando dessa coisa mais aquecida, mais gostosa, né? Eu acho que tem esse ponto, o espaço é muito interessante porque traz
design autoral, né? Isso, as peças são interessante. Assim, você olha, bonito, mas... Não sei se eu usaria, usaria na minha casa, né? Mas foi muito, legal. Muito limpo demais, né? Limpo demais. Branco demais. Isso. Eu vou puxar uma outra pergunta, né? Paredes nuas, brincando já com isso, ou paredes com quadros bem colocados. Volto a te dizer, eu sou do quadro bem colocado. O quadro, uma composição, tem um dos ambientes que tem uma composição de quadros super lindo, em que a gente trabalha muito com isso, sabe? De fazer composições de quadro, com o pé direito bem alto, eu acho que fica tão lindo. E ali você pode colocar vários elementos que te remetem a lembranças, a causar uma boa impressão ao seu olhar, né? Porque o quadro é isso, você tem que olhar e se sentir bem, né? Te passar paz, né? Muito bom. Essa tranquilidade, esse aspecto, essa decoração gostosa, né? E acolhedora. O meu perfil da Galeria do Arte, eu tô há 27 anos aí nesse mercado, que vai para 28, e eu sempre tive meio que essa linha, né? Então, eu gosto muito. Mas eu quero reforçar uma coisa muito importante. Sim. Claro que a galeria começou com os quadros, Galeria do Arte, com os quadros e tal, mas hoje já consolidada, né, nos últimos anos, com todo o mobiliário, com a né? parte mobiliária, os móveis soltos, né? Isso, a gente trabalha muito com as mesas de centro, sofás, aí tem todos os tipos. As poltronas, que a gente trabalha desde peças assinadas até uma poltrona que a pessoa quer só preencher aquele cantinho, não quer nada... De tudo. Aliás, essa questão, esse decor high-low, né? Isso. Eu digo, vou investir bacana no meu sofá. Tem uma peça aqui de couro. Isso. Que com acionamento automático, maravilhosa. Concentro o meu investimento naquela peça. Aquele que é o conforto. Que é o conforto que eu quero mesmo. É maravilhoso. E aí, talvez a poltrona faça um investimento mais calculado, né? Mais racional. E a gente tem esse mix. Você vai ter uma mesinha lateral super bonita que vai compor e que não vai onerar. Ou, se você quiser, também tem as assinadas. Né? Esse equilíbrio é bom, né, Solange? Eu acho que hoje a gente tem que pensar um pouco dessa forma. Isso. E quando a gente visita a Casa Cor, sente um pouco isso, não é? Isso. Esse equilíbrio. Peças assinadas aqui, itens que realmente... a composição chama muito a atenção, isso. Aí você percebe que é a composição que te agrada, né? Sim. Muito mais do que o móvel com valor agregado altíssimo, não é isso? Isso, às vezes nem o tão alto, o valor tão alto, é a peça que vai mais te agradar novamente aos seus olhos, porque você tem que se sentir bem com essa peça, né? Verdade. E uma coisa que eu vi muito, a gente estava muito presente na Casa Cor, são as peças em pedras, né? Que a gente já tinha feito em uma outra matéria aqui. É verdade. E tinha muita coisa. E nós vamos receber uma coleção de mesas de centro, também adornos em pedra, com cores diferenciadas. E aí eu acho super legal essa mistura, remete um pouco aos anos 50, 60, que já se usava muito. Usava muito mais forte. Aí parou, e agora tá vindo com tudo. Nós somos dessa geração, né? Dos anos 60. Nossa, Eu então a gente vi. É memória afetiva total, assim, no último grau, não é? Tinha aquela pedra rosa, e depois eu estava lembrando que numa época lá da minha infância, alguma coisa, meu pai tinha uma mesa, alguma coisa que me lembrou. Você vê, é legal, né? A gente vai trazendo memórias afetivas, realmente, para esse decor, né? Esse decor que, na verdade, hoje, como eu digo, ele é muito eclético, permite quase tudo. Claro que com bom gosto, com cuidado, com carinho, esse olhar
que naturalmente vocês têm, né? Quando fazem essa curadoria de objetos, de móveis, né? Tudo que complementa isso. E o que ambiente, vai fazendo o ambiente ficar bem charmoso. Ai, tipo, não fui lá e comprei tudo junto. Não, então aqui a gente trabalha com 60 e poucas empresas. Então a gente tem um mix. Tem empresas que eu compro um único tipo de mercadoria, porque às vezes eu sou exigente. Você é muito exigente. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? De você ter muitas peças e móveis, igual tem uma mesa de pedra que eu compro de um rapaz que eu amo. Hoje eu não tenho ela na loja, mas é uma peça que é linda. Então, quando tiver, a gente vai filmar novamente. E quero reforçar, a Galeria Duarte está sempre muito sintonizada, a Solange frequenta todas as feiras importantes e naturalmente aí traz os lançamentos, as tendências, não é? E com essa curadoria cuidadosa. Você brinca dizendo que só tem na loja o que você teria na sua casa, né? Então isso mostra o empenho, o cuidado, o carinho com cada peça que a gente encontra por aqui, né? Isso, bem variado e tudo. Até a gente falando em pedra, né, Cláudio? Olha isso aqui, que composição linda, né? Eu já estava brincando que eu vou por conta disso, eu vou talvez queira criar o troféu Casa e Estilo, prêmio Casa e Estilo, quem sabe? É uma peça, você vê, às vezes um detalhe que você põe, aí você dá uma modernizada, a base está em pedra, o dourado que está em alta, e você vai colocando e deixando sua casa atualizada e de forma bem agradável. Casas acolhedoras, não é à toa que no comercial aqui, no anúncio, né, da Galeria Duarte, sempre fala colocando esse toque de poesia em cada ambiente. Essa preocupação, esse carinho, esse cuidado, né? Verdade. Para uma decoração acolhedora. Galeria Duarte, essencial para a sua casa. Seleções Galeria Duarte com a nossa querida Solange Duarte, hoje compartilhando um pouquinho do que a gente viu em Casa Cor e muito provavelmente você também vai ver essa conexão aqui na loja. Vão chegar, né, as peças novas, os lançamentos. Então é para o pessoal ficar ligado, hein? Isso.